que eu, na implantação, eu tenho algumas particularidades. Então, a implantação, nesse caso aqui, é a parte mais importante do processo. Implantei certo, configurei certo o sistema, ele vai andar praticamente quase que sozinho, certo? Então, como é que eu faço isso quando eu implantar? Então, voltando assim um pouquinho lá nos primórdios, o cara veio e contratou, ativou o serviço lá, começou a cadastrar, lembrando que a ativação da nota eletrônica e do boleto, ele não é automático, como ele falou, ativei, já começa a emitir boleto, ativei, já começa a emitir nota, não é bem assim, existe todo um pré-requisito e um pós-ativação também que a gente tem que tratar aqui dentro da Exactus. Existe um pré-requisito na parte de boleto do cliente, ele tem que fazer um acerto junto ao seu banco, seu gerente, para adquirir uma carteira, definir como é que vai ser as taxas, uma coisa com o banco, tá? Com o banco. Com a gente vai definir preço baseado na quantidade de boleto que ele vai solicitar quando ele ativar a licença, vai perguntar para ele quantos boletos você vai emitir. Tá? Depois disso que libera essa licença para ele poder fazer a ativação do processo. Então, fez a ativação, existe um ponto pré-requisito que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, voltando aqui na parte do financeiro, a partir do momento que ele ativou, ele já começa a usar. É bem simples como os outros sistemas. Ativei, eu tenho 15 dias de teste sem contrato. Depois de 15 dias, se não tiver contrato, o sistema para de acessar. A gente tem que manter um contrato, pelo menos, de teste por mais 45 dias. Ou seja, a gente está dando 60 dias de teste para o cliente testar o sistema inteiro. Todos esses modelos, todos esses produtos aqui, nossos, na verdade, né? Todos eles têm essa carência desse processo. 15 dias sem contrato, brinca, no tempo de fazer o contrato, mais 45 dias de teste ou mais, de acordo com a negociação com o comercial. Ativou o financeiro, isso aqui que o Eros mostrou, eu só ativei, eu já começo a usar o financeiro. Já posso fazer faturamento, fazer cobrança simples, sem problema nenhum. Sem mexer em nada, já está faturando, fazendo cobrança simples. Contratar o módulo de nota e o módulo de boleto. Beleza, contrata, ativa. Automaticamente a gente já vai fazer essa integração. O que é a integração? Eu vou criar esse cliente lá no meu parceiro, vou criar os dados dele de convênio, lá no meu broker de emissão, né, quem emite o boleto, no caso, que ele já configurou, fez as configurações na conta corrente que eu vou mostrar para vocês. Feito isso, ele vai criar automaticamente à noite o webhook. O que é o webhook? O webhook é o canal de integração do banco emissor com o nosso produto. O que é isso? Quando o cliente pagar o boleto, durante a madrugada existe uma comunicação entre o webhook e o nosso método. O que ele faz? Ele faz a baixa. Então você vai chegar de manhã, vão ter todas as baixas realizadas e você vai saber quem pagou os boletos. Aí, a partir desse momento, se tiver automatizado para emitir nota, ele já vai emitir a nota automaticamente. Se não, você vai lá e só marca e emite nota daqueles boletos pagos. Então, essa automação que a gente tem que fazer. Por isso, demora de 1 a 2 dias. Tá? A ativação de boleto é de 1 a 2 dias. Contratou, negociou com o comercial, no dia seguinte vai estar liberado para emitir boleto, tá? Desde que a gente configurar certinho. Nota é um pouquinho mais simples. A nota você ativou. A gente já fez cadastrou o certificado, fez alguns pré-requisitos, no dia seguinte também já começa a emitir nota já, desde que tenha essas informações contratadas no sistema. Então, contratação, é o termo da contratação. Subiu o contrato para dentro do CRM, já começa a emitir nota. Então, de um dia para o outro, isso aí, vamos colocar assim. Então, como é que funciona hoje? Vamos começar pela nota fiscal. Tá? Como é que eu faço hoje para emitir nota fiscal? Primeira coisa que eu tenho que fazer na implantação, a inscrição municipal, certo? Se ele vai emitir nota, ele tem que ter inscrição municipal, claro, óbvio, né? Definir os dados tributários da contabilidade. Se ela é optante pelo Simples ou não, tá? Quando que foi a adesão dela, qual que é o regime de tributação dessa empresa, se ela é microempresa, se ela é individual, se ela é uma cooperativa, se é uma sociedade profissional. Então a gente deixou vários regimes especiais aqui de tributação. Se ela é um incentivador cultural, se recebe incentivo fiscal. Isso aqui envolve na emissão da nota na prefeitura, tá? Tem algumas regras da prefeitura que exigem algumas informações. Tenho que cadastrar as atividades dela. Então, se eu tiver que cadastrar uma atividade aqui do escritório, ele meramente vem aqui, procura consultoria em tecnologia, se ele desce aí, vamos supor lá. Como eu falei, o foco nesse momento do Métodos, ele é contabilidade, escritório contábil. Mas nada me impede de eu vender para uma agência de publicidade. Nada me impede de vender para um cara que
pré-serviço. Então, o sistema é para prestador de serviço, mas o nosso foco nesse primeiro momento de campanha é contabilidade, história de contabilidade. Mas se você tiver um prestador de serviço, o sistema se encaixa perfeitamente em todos os requisitos, tá? Tenho que definir, depois que eu cadastro as atividades, meramente dizer qual a atividade que é da empresa, eu tenho que falar qual delas é a principal, que é o que vem lá no nosso consulta CNPJ. Eu falo qual que é a principal. Isso aqui me auxilia na hora de fazer faturamento, na hora de selecionar produto, então ele tem algumas inteligências lá na frente na hora de fazer faturamento. Definido isso aqui nessa tela, eu tenho que, segundo passo, enviar o certificado digital, certo? Eu vou selecionar, no momento, a gente só vai trabalhar com A1, por enquanto só o A1, tá? Existem algumas prefeituras que não precisam de certificado digital, ele só trabalha com autenticação de login e senha. Então, é meramente, se não usa, se a prefeitura não usa certificado digital, algumas prefeituras não precisam de certificado digital para assinar o envio. Então, ele tem só um login e senha para acessar um portal lá, um web service e transmitir arquivo. Tá? Mas isso aí quem faz é o nosso componente. Então, ele vai ter login e senha ou ele vai enviar o certificado e colocar a senha do certificado. Segundo passo. Terceiro passo para a emissão da nota é definir as regras de emissão de nota. Se ele está trabalhando com lote, qual foi o último lote que ele emitiu, qual que é a série da nota atual, qual que é o próximo número, supor que ele já faça emissão de nota de um outro sistema, um exemplo, Direct, ele já está emitindo nota fiscal eletrônica lá, então ele emitiu a nota 89. Aqui ele vem aqui na primeira vez e fala que a nota que ele vai emitir vai ser a 90. A partir daqui o sistema começa a gerenciar o número. Qual que é o número da autorização junto à prefeitura? Algumas prefeituras têm esse processo. A IDF, autorização de emissão de documento fiscal. Se tiver, você informa. Algumas prefeituras, tá? Então vai depender muito da localidade onde está sendo implantado. Então não serão todas que vão ter que informar. Algumas informações complementares que você queira que saia no documento fiscal. E aqui existe uma outra característica. Algumas prefeituras existe uma autenticação diferenciada que você tem que passar. O login dela, uma senha dela, você tem que mandar a receita bruta atual que você está hoje, para poder, a partir daí, ela começar a fazer os controles da receita bruta, para entender simples. Algumas exigem uma lei municipal, cada município tem uma lei, você vai colocar o código da lei aqui, e a partir do momento que você vai iniciar a emissão da nota. Depois disso, vou definir regras tributárias, o coração da coisa. Lembrando, gente, que isso aqui se faz apenas na implantação, uma vez só, ou quando o cliente tiver algum outro no código de serviço. O que ele faz aqui para criar uma regra tributária? Muito simples. Vai selecionar os produtos da Lei Complementar 116. Acho que aqui vamos pegar aqui consultoria. Consultoria informática, vamos pegar uma qualquer aqui para a gente não... que tem tudo aqui, tudo que você vai lá tem aqui, ó. Para todo tipo de prestador de serviço está aqui. Tá, então tem N situações aqui. Vamos pegar aqui um cara que está 1701, assessoria, consultoria de qualquer natureza. Selecionei. Beleza. Dou a descrição. Consultoria tributária. Aí aqui é onde eu vou falar assim, esse cara aqui, 1701, ele é de qual atividade que eu vou exercer? É da minha atividade de consultoria. Então eu atrelei um código de serviço, uma regra tributária para aquela atividade que lá que eu acabei de cadastrar, que é consultoria em tecnologia da informação. Peguei como exemplo, tá? Aí esse código, essa regra tributária aqui, do Código de Serviço 1701, na minha prefeitura, qual que é o código? Cada município tem uma tabela de código. Então por isso que a gente não tem sugestão aqui. Então isso aqui o contador normalmente sabe, tá? Então eu tenho Código Municipal de Serviço, e algumas prefeituras exigem o Código de Atividade Municipal, que não é a mesma do CNAE, é muito parecida. Então, isso aí o contador também sabe. Vai administrar isso aqui uma única vez. Então, ele informa Código Municipal de Serviço, vou colocar um código qualquer aqui, não tem validação, aqui não tem o exemplo. Aí eu começo as regras de cálculo de imposto. Para o ISS, qual que é a regra de imposto que eu tenho? É cobrado no estabelecimento do prestador, é cobrado no estabelecimento do tomador, no local da obra, quando a atividade é obra, né, empreitada,
É cobrado no local da prestação de serviço, é cobrado no local de bens, pessoas de vigia. Isso aqui são atividades de serviço, então a gente trouxe todos aqui, por isso que eu falei, a gente atende não só contabilidade, como também qualquer atividade de prestador de serviço. Então isso aqui é uma regra de tributação de imposto, isso o contador sabe. Qual que é a natureza da operação no município? Normalmente é tributado no município, fora do município, é uma regra que a prefeitura exige, isso vai baseado em cada emissor, tá? Você tem lá, existe N emissores de fiscal, emissores de nota fiscal, cada prefeitura tem uma regra, tem um código, tem uma letrinha, então aqui você vai definir só qual que é a natureza de operação, se é tributado no município, fora do município, se não incide, se é isento, se é imune, ou se é retido. O ISS, tá? A gente está falando do ISS aqui, tá? Então, deixar tributado no município. Exigibilidade. Como eu sou simples, já trouxe como simples nacional. Se tivesse alguma outra exigibilidade do ISS, estaria tratado aqui já, tá? Então, são várias informações que eu posso tratar aqui. Qual que é o líquido do ISS no município? 5%, 2%, 3%, cada município tem o seu. Se a prefeitura permite fazer retenção e dedução de ISS, cada prefeitura tem sua regra, alguns serviços podem, outros não podem. Dedução normalmente quando é mão de obra. Você vai poder fazer dedução dos materiais e subempreitada que você fez lá, tá? Então depende da atividade, marca. Aí, outros impostos. Líquido do PIS. Se for simples, não vai ter. Então, se for uma empresa normal, lucro presumido, ele vai informar líquido do PIS, a líquido do COFINS, da contribuição, do imposto retido, do INSS, do IBGT. Isso aqui é aquela informaçãozinha lá, algumas prefeituras obrigam a fazer a informação nas observações da nota. Aqui você vai falar qual que é a aproximação de imposto. Normalmente é 12 alguma coisa, tem município que é 15, vai depender muito da alíquota do ISS, tá? A maioria é 12,85, se eu não estou enganado. A gente está deixando em branco porque a gente não sabe qual a prefeitura, então o cara só vai informar uma vez só naquele tributo, tá? Para emitir lá o valor aproximado dos impostos, tantos reais, é meramente informativo. E qual que é a vigência dessa regra tributária aqui? E se esse cara aqui vai ser o meu padrão? O que é o padrão? Sempre que eu for emitir uma nota e não tiver nenhuma regra tributária definida para aquele produto, eu vou pegar esse cara como padrão. Então, na nota, eu vou pegar lá, consultoria tributária lá, que não tenha consultoria tributária contábil, eu não defini lá no cadastro de produto qual que é o código de serviço, o sistema vai pegar esse aqui na emissão da nota para poder fazer a emissão sem o cliente ter que mexer no cadastro de produto, tá? Criou uma regra, beleza. Unidade de medida é meramente, a gente criou, já vai algumas prontas já, então não precisa se preocupar, isso aqui é para informar lá no produto. Beleza. Aí o que teria que fazer agora? Eu teria que só corrigir, para ficar certinho na implantação, quando eu cadastrar os meus produtos, eu tenho que ir lá no produto e atrelar apenas esse campinho aqui, ó. Acabou. Está pronto para emitir nota. Simples assim. Feito isso, você vai emitir a nota, ele já vai calcular todos os impostos, se o imposto é retido, se não é retido. Então, ele calcula tudo na hora de fazer a venda ou de fazer o faturamento. Então, ele vai ter essa regra para poder ser feita. Para emitir nota, gente, é só isso. Mais nada. Ativou, configurou a regra tributária, enviou o certificado, criou a regra tributária da atividade, atrelou no serviço, começa a emitir nota e começa a faturar. Automaticamente o sistema está feito, tá? Agora, para boleto, qual que é a particularidade do boleto? Aí a coisa pega. Eu tenho que ir aqui na configuração, boleto, tá? Então, mesma coisa, ativei lá o serviço, a gente vai gerar uma demanda para o meu pessoal, eles vão criar, monitorar a criação dos ambientes lá no nosso webhook, será tudo certinho, criou, beleza. Feito isso, a gente libera. Vai liberar quando? Quando o cliente, ou a CA, no caso, vier aqui no financeiro e definir como é que vai ser a impressão do boleto. PDF normal é o padrão, existem 5 modelos de impressão de boleto. Esse aqui é o tradicionalzinho, que é boleto embaixo e um texto em cima, se não me engano. Tem o modelo carnê, mas isso aqui, como a atividade nossa é mensal, não tem por que eu fazer carnê. Existe já os modelos, já a gente deixou. Aí tem o PDF retrato, PDF para carnê triplo, PDF normal com marca d'água. Então tem vários modelos. Então a gente está usando o modelo normal, que é o padrão. Tá? Definiu isso aqui. Vem aqui no banco que ele vai fazer, que ele gerou o convênio, certo? E vai fazer algumas informações. Primeira coisa que ele tem que fazer. Vou entrar no banco e vou falar que essa conta emite boleto. Está aqui já, está marcado. Ó. Esta conta emite boleto, certo? Marcou. Ela vem aqui e
pede algumas informações. Botando no boleto, vim na conta bancária, falei que essa conta emite boleto. Essas informações aqui nascem aonde? Nasce do meu gerente. O meu gerente que vai me informar essas informações aqui do banco. Qual que é o meu código de beneficiário? Lá no banco, tá? Qual que é a validação, se ele é ativo ou não? Isso é uma regra de cada banco. Então, ele vai te informar vai te passar essas informações. Impressão atualizada. Ela é, se você venceu, essa impressão tem que ser atualizada quando o modelo vence. Venceu, ele começa a atualizar a questão de multa e juros. Tá? Ele já imprime com multa e juros. Se não, quando o cara for pagar, ele vai fazer a geração do boleto já com multa e juros na hora do pagamento só, não da impressão. Aí eu tenho aqui impressão atualizada. Isso aqui também é a regra do banco, por isso que eu falo. Isso aqui, quem passa para o cliente lá, ou para a CA, é o gerente da conta, tá? Código beneficiário é o código desse cliente aqui lá, dessa conta bancária desse cliente lá no banco. Simples assim. Fiz isso. Segundo passo, indo na conta bancária. Aqui, ó. A partir do momento que eu coloquei que ele emite boleto, ele vai trazer um convênio. Aqui que é onde começa a ser a parte interessante. Informações também que são dadas pelo gerente da conta. O cliente foi lá, contratou do banco a carteira para emitir boleto. O gerente ele vai gerar várias informações e vai gerar algumas informações de convênio. Então, eu só tenho que vir aqui e incluir o convênio junto à caixa. Tem que fazer o quê? Colocar o número do convênio, vai vir um documento para você colocar. Uma descrição, isso aqui é você que escolhe. Qual que é a carteira que o seu gerente deu, o número da sua carteira, 20, 22, 21, 13, 14, ele que vai te passar essa informação. A espécie de cobrança, o padrão é dinheiro, cifrão, RS cifrão. Se reinicia o número da remessa diariamente, informação também que o gerente vai passar. Tem banco que reinicia o número da remessa diariamente, tem banco que é um número contínuo, então depende de banco. Então essa regra quem passa é o banco. Se o nosso número do banco, sim ou não, o banco que vai gerar isso aqui, sim ou não, tem banco que gera, tem banco que você manda, se cobre, se não me engano, ele gera. Tem alguns bancos que você tem que mandar direto para eles poderem gerar, senão eles não fazem o código, a geração. Versão do layout do banco, vai vir junto com a documentação do banco. Nosso número, que é onde você inicia o nosso número, seria esse caso aqui, se o banco faz, se o banco é assim, aqui normalmente você não precisa informar que o banco vai gerenciar. Se não, você tem que colocar um número para iniciar o nosso número, para poder começar as remessas, tá? E o número da remessa atual. Se você está começando agora, vai ser 0, a partir dali o sistema começa a gerenciar sozinho. Então, a própria emissora vai atualizando essa informação. Depois eu vou definir ainda, no convênio, as regras de desconto. Se vai ter regra de desconto, valor fixo até uma data, quantos dias do desconto, percentual até uma data, qual que é o percentual que você vai dar. Aqui eu defino quantos dias do vencimento, do desconto, se o vencimento é dia 20, se eu pagar 5 dias antes, eu vou dar 5% de desconto. O que vai acontecer? Quando chegar o boleto no banco com essa regra definida, vai sair nas observações lá do ladinho, desconto de 5% até 15 do 11. Ele gera assim na informação do banco. Tá? Isso aqui é só para o banco saber se ele vai ou não dar desconto, aplicar desconto. Eu tenho outros valores de antecipação por dia corrido, isso aqui é uma regra do banco, então tem que ver com o gerente se o banco aceita isso, e por antecipação de dia útil. Tá? Então são regras do banco. Tem mais algumas coisas aqui. Percentual do seu valor nominal de corrido, isso aqui é o gerente que vai te explicar cada situação dessa aqui, o que compensa, o que não compensa, o que é ganho e o que não é. Tá? E se não tem, se cancela desconto. Beleza. Então são código de desconto. Eu posso ter até 3 possibilidades de desconto. Tá? Nenhum banco tem mais que isso. Tá? Tem banco que só tem uma regra de desconto. Tem banco que tem 2 e outros tem 3. Tá? Então vai depender do banco. Depois, regras de multa e juro. Se vai cobrar juro, se vai cobrar um valor por dia ou se vai ser uma taxa mensal. Você vai definir quantos dias depois dos juros, um dia depois do juro, qual que é a taxa de juro. O valor da multa, mesma coisa. Se vai ser um valor fixo em real ou se vai ser um percentual. Isso aqui é regra que você define uma vez só. Tem banco que cobra, normalmente é percentual, né? 2 casas decimais, 2%, 1%, aí a definição de cada um, como é que vai ser tratado com o gerente, multa e juros. E por fim, como é que seria o protesto? Então, como é que seria a regra de protesto? Se você vai protestar seu cliente, então você vai definir junto ao banco como é que vai ser a regra, para o banco poder mandar para cartório. Então, eu vou definir que eu vou cobrar dias corridos.
5 dias depois, protesta. Não, eu vou falar que é 5 dias úteis. Quantos dias úteis? 3 dias úteis depois não pagar, eu protesto. Ou protestar fim falimentar, dias úteis, ou não protestar. Aí a escolha é sua. Baixa automática. Se o banco permite, a aplicação nossa é cancelar um boleto. Se você emitiu um boleto, você quer fazer a baixa dele lá, você vai pagar uma taxa, sabe disso, né? Se o boleto está lá, você baixou ele, você paga a taxa para o banco mesmo não recebendo aquele boleto. Tá, então existem algumas regras do banco. Isso aqui também é o gerente que te passa como é que é a regra de baixa. Se não baixa, se vai baixar, se tem como devolver. Regras de impressão do boleto. A impressão vai ser feita pelo banco ou será realizada pelo beneficiário. Então existem as duas possibilidades, tá? Tem banco que emite e manda e pode ser pelo banco. Isso aqui o que seria isso aqui? Existem alguns bancos que a comunicação ainda é feita via remessa, mas o sistema, a nossa aplicação, o cliente não tem que se preocupar com a remessa nem com o retorno. Isso é feito tudo pela API. Então, se o banco for por remessa, você vai ter que solucionar. Ou você imprime o boleto no dia seguinte, ou 2 horas depois, né, que é o prazo que está estipulado mais ou menos hoje, até 2 horas já está liberado para poder fazer a impressão, ou você deixa o banco emitir, aí ele vai mandar aquela cartinha para o seu cliente. Isso é de acordo com o que você acertou com o seu gerente. Isso aqui afeta muito na taxa de cobrança do banco do seu convênio. Quem vai postar boleto, se o banco vai postar ou se ele vai passar para você fazer essa postagem, ele imprime, te dá o PDF, você imprime e manda para os seus clientes, é você que vai escolher, é uma negociação com o banco também, não é com nós. A categoria fixa com registro hoje, gente. Código, emissão boleto, banco emite, cedente emite, banco pré-emite, cliente completo, banco reemite, banco não reemite. Isso aqui são regras também que você vai negociar com o seu gerente. Tudo isso aqui, gente, envolve no valor da sua tarifa, tá? Então, tudo que você passar para o banco fazer, tenha certeza que ele vai cobrar do seu cliente. O cliente vai ter que pagar para o banco. Qual que vai ser o tipo da cobrança? Então, isso aqui também vai de cada banco, tá? BB Vender só para o Banco do Brasil, a maioria é essa daqui ou essa daqui, tá? Então, não tem, isso aqui é só Banco do Brasil. Código de distribuição do boleto. Como é que você vai mandar o boleto? Se o banco vai mandar, se é o cliente que vai distribuir, você vai pegar o PDF, vai vincular na sua base ou se vai ficar gravado lá no banco, tá? Então, é muito de acordo com o seu contrato junto ao banco. O padrão KNAB, também a gente vai te passar, 240 ou 400, normalmente é 240, tá? Então, vai vir também no contratinho do seu gerente. Feito isso, gravou as configurações, já pode começar a emitir boleto. Então, a sugestão é, emita um boleto de R$1, é a regra. É a regra. Vamos fazer um boletim de R$1, vai lá no banco, paga, espera fazer a baixa, deu certo, está liberado para uso. Isso é a fase de implantação. Então, por isso que eu falo, não é contratar e sair usando. Tem que contratar, configurar e testar. Tá? Então...